Pessoal, boa noite. Nós vamos dar início a mais um Debatendo com a APECI. Esse é o nosso penúltimo Debatendo com a APECI do ano. A gente ainda vai ter mais um no dia 13 de dezembro, que nós vamos falar sobre condicionamento de ar em ambiente hospitalar, aproveitando aí que estamos numa onda de calor e aquecimento global. Então, não percam, vai ser o último Debatendo com a APECI do ano. Mas hoje o nosso debatendo é para celebrar a semana do uso racional de antimicrobianos e da resistência antimicrobiana, que a Organização Mundial de Saúde celebra na última semana de novembro. Então, eu sou Thaís Guimarães, sou médica infectologista, coordeno a CCIH do Instituto Central do HC do Hospital Servidor Público Estadual, sou atual presidente da APECI, e estou aqui com os dois coordenadores e duas palestrantes. Bem-vindos a todos, muito obrigada pela participação. Eu vou apresentar o Léo e a Lígia, e depois eles vão apresentar os palestrantes de hoje. Então, nós estamos aqui com a enfermeira Lígia Maria Abrão. A Lígia é enfermeira, é coordenadora de pesquisas e práticas assistenciais do Hospital Samaritano e também é membro da diretoria da APECI. E o Leonardo Barbosa Rodrigues também é enfermeiro, especialista em controle de infecção hospitalar do Hospital 9 de Julho e também é membro diretor da APECI. Boa noite a todos, bem-vindos. Lígia, Léo. Obrigado, Thaís. Obrigada, Thaís. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Então, iniciando as apresentações da noite de hoje, eu quero convidar a doutora Denise Brandão para falar para a gente sobre resistência antimicrobiana, de onde saímos, onde estamos e para onde vamos. Doutora Denise, é um prazer tê-la aqui conosco. Passo a palavra para você. Boa noite a todos. Eu não estou mais muda, mas eu estou quase muda, então eu vou falar bem devagarzinho a minha apresentação. Então, foi me dado como tema discutir as perspectivas, né, da resistência antimicrobiana, considerando de onde saímos, onde estamos e quais podem ser os possíveis futuros caminhos. Quando pensamos onde estamos, fica bastante claro para nós que de onde saímos, né? Fica bastante claro para nós que desde que se começou a ter antimicrobianos disponíveis para o tratamento, nós passamos a correr atrás do prejuízo, né? Porque a partir da década de 60, nós já começamos a ter a detecção de mecanismos de resistência. Então, o primeiro Staphylococcus resistente à oxa foi detectado em 1960. E a época de ouro para produção de novos antimicrobianos foi exatamente a década de 50 e a década de 60. A partir de então, nós não tivemos mais a produção de uma grande quantidade de antimicrobianos. Então, do ponto de vista... Não está indo... Só um minutinho, gente. Vamos ver se agora vai. Do ponto de vista de controlar a resistência, nós estamos sempre sendo a tartaruga que fica atrás do coelhinho, mesmo com a ajuda de um equipamento. Então, nós estamos sempre correndo atrás da resistência antimicrobiana, considerando, inclusive, que, em relação ao desenvolvimento desculpa, gente, de novos agentes, nós não temos a produção, né, de novos antibióticos
há bastante tempo. Então, é prioritário se pensar na necessidade de mudar a curva de oferta de novos antimicrobianos. E, para isso, é importante que haja um financiamento público e incentivos comerciais focados nas prioridades nacionais e globais. Ou seja, é necessário que se pense na produção dos novos antimicrobianos com a lógica da saúde pública e não com a lógica do benefício do ponto de vista financeiro. E temos uma questão muito importante, porque um financiamento global público para novas pesquisas demandaria mais de 2 bilhões de dólares em 5 anos. Então, a questão econômica ela é bastante importante e há de se ter um esforço global nesse sentido. Estou conseguindo passar, gente. Não sei o que está acontecendo. Pronto, agora foi. Bom, e onde estamos? E onde estamos? Esses aqui são os dados do sistema GLASS, que coleta informações de vigilância de resistência antimicrobiana enviado de vários países do mundo. Inclusive, o Brasil faz parte dessa rede. E o que é possível se observar, esses são os dados de 2020, é que a resistência, por exemplo, de Acinetobacter ao meropenem, ela está em torno, considerando os dados enviados de 18 centros e de mais de 42 mil infecções primárias de corrente sanguínea associada, infecções de corrente sanguínea confirmadas laboratorialmente, a resistência do Acinetobacter ela é superior a 60%, chegando mais próximo, na verdade, de 80%. E a resistência à Klebsiella, ela também é bastante importante, a cefalosporina, por exemplo, de terceira geração, ficando em torno de 60%. Então, essa realidade da resistência antimicrobiana no mundo é algo extremamente preocupante, principalmente para alguns agentes que são muito importantes do ponto de vista de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, como a Acinetobacter e a Klebsiella. Os dados do Brasil não são muito animadores também. Esses são os dados de resistência antimicrobiana enviados para a Anvisa de 2022. E é possível observar que nas infecções primárias de corrente sanguínea, em UTI adulto, a Klebsiella pneumoniae chega até 60% de resistência a carbapenêmico e quase 80% aos cefalosporinas. E a situação do Acinetobacter também é bastante importante, com uma resistência a carbapenêmico superior a 80%, e a polimixina também não desprezível, chegando ali a quase 10%. Então, o cenário da resistência antimicrobiana no Brasil acompanha o que já é observado no mundo, e, novamente, aqui temos um problema sério, porque não é possível, não temos o arsenal terapêutico disponível para tratamento dessas infecções a esses agentes multidroga resistentes. E no estado de São Paulo, acho que esse é um gráfico que muitos de vocês já viram, está disponível no site do CBE. A situação do Acinetobacter é bastante grave também no estado de São Paulo. A pandemia de Covid-19 não teve um impacto tão importante em resistência antimicrobiana. O impacto foi maior no número de infecções detectadas, mas não houve um reflexo direto na resistência antimicrobiana,
o que não significa que isso é bom, porque, na verdade, a gente já vinha lá em 2018 com patamares extremamente elevados de resistência dos Acinetobacter e das Klebsiellas também, chegando a quase acima de 50%. Então, o que observamos no Brasil e no mundo é um reflexo do que está acontecendo no restante do mundo. E para onde vamos? Esses dados aqui são, acho que essa figura é bastante conhecida, que foi de um relatório publicado por um economista contratado pelo governo do Reino Unido no ano de 2014, foi publicado em 2016 e mostra que a resistência antimicrobiana, se nada for feito em 2020, teremos 10 milhões de mortes anualmente, e haverá também um importante reflexo no PIB, com 100 trilhões de PIB perdidos de dólares, e trata-se de uma ameaça ao desenvolvimento e à prosperidade global. Pensando para onde vamos, eu dividi em duas partes. Em termos de resposta, essa linha do tempo mostra que a questão da resistência antimicrobiana já faz parte da agenda da OMS, da ONU, há bastante tempo, desde 1998. Então, há incentivo do ponto de vista financeiro para a resolução dessa questão, sendo considerado um problema global. Então, a ideia é pensar em uma resposta sistemática e que trabalhe globalmente, incentivando e ajudando os países que precisam de mais recursos. A partir dessas discussões em torno da resistência antimicrobiana, a Organização Mundial da Saúde lança, em 2015, um plano que foca em algumas diretrizes básicas, que se repete no plano de 2016 do Reino Unido. Então, basicamente, a discussão é sempre em relação à comunicação, educação, formação, vigilância, melhora da metodologia diagnóstica, a questão do uso de antimicrobianos, para além da saúde humana, considerando também as questões da saúde animal, que depois vem a se tornar o One Health. Então, basicamente, esses planos, tanto o da Organização Mundial da Saúde, quanto o do Reino Unido, eles têm basicamente os mesmos focos. E no Brasil, nós temos o PAN-BR, que foi feito no período de 2018 a 2022, foi o primeiro. Hoje nós tivemos, inclusive, uma reunião com a Anvisa, e foi feita uma atualização em 2023. Há um plano, esse é um plano Anvisa, o PAN-BR é um plano da Anvisa, mas do Ministério da Saúde com a Anvisa e com outros atores, por exemplo, que engloba o Ministério da Agricultura. Existe um plano específico dos serviços de saúde, da gerência dos serviços de saúde da Anvisa, publicado em 2017, e o Estado de São Paulo também fez um plano em 2016, pensando quais poderiam ser as melhores atitudes, as melhores estratégias e intervenção para a contenção dessa verdadeira pandemia, por assim dizer, que é a resistência antimicrobiana. Mas quando eu fui fazer a revisão dessa aula, eu cheguei à conclusão
que, como diria Cazuza, eu vejo o futuro repetir o passado. Porque esse artigo aqui é de 2000 e já falava da questão da resistência aos antimicrobianos com um link entre animais e humanos. E esse outro artigo do Livermore, publicado em 2005, também já focava nas mesmas estratégias. Ou seja, o teórico do que deve ser feito, nós já sabemos há muito tempo. Essa discussão, a gente viu também naquela linha do tempo, ela vem lá desde 1998. E as diretrizes básicas, elas mudaram muito pouco. E quando a gente vê um outro artigo, não sei se aqui está ruim para vocês verem, opa, desculpa, esse é um artigo ainda mais antigo, porque é um artigo que coloca, organiza o que foi discutido num fórum em 2002, e nós aqui, nesse artigo, fala-se muito da questão das mesmas questões novamente. Então, educação, intervenções focadas em mudança de comportamento. Então, a questão de mudança de comportamento não é uma coisa recente, de você conversar com os grupos interessados, de campanhas que utilizem adaptação sociocultural, de levar a discussão para os meios de comunicação de massa. Então, o que a gente vê em termos de resposta é que as diretrizes básicas de como o problema poderia ser enfrentado, ela já vem de muito tempo, mas nós ainda estamos patinando, considerando que a resistência ela só vem aumentando nos últimos anos. Opa. Só um minutinho. Agora foi. Mas a gente não pode ser pessimista, temos que pensar que, apesar de as questões já estarem bastante dadas, nós ainda temos algo um pouco a avançar quando pensamos em respostas. Então, uma das iniciativas bastante interessantes é essa agenda para pesquisas em termos de pesquisa em termos da resistência. Então, essa agenda de pesquisa, ela, de novo, foca nos principais pontos que já são discutidos há muito tempo, mas ela traz uma questão importante de que há que se ter um financiamento, um esforço mundial e dos próprios países para que as pesquisas sejam desenvolvidas de acordo com tópicos prioritários, a fim de que consigamos pensar, a partir desses pontos chaves, quais seriam as melhores intervenções para que, finalmente, consigamos obter um resultado melhor em termos de controle de resistência antimicrobiana, já que, até o momento, apesar de sabermos o que tem que ser feito, não estamos conseguindo controlar de forma adequada essa questão. E uma coisa muito interessante dessa agenda de prioridades é a questão da resistência às drogas para tratamento de tuberculose, que também é algo que tem que ser discutido para além das infecções relacionadas à assistência à saúde. Estou dando um delayzinho aqui, mas agora vamos lá. E lendo aquele artigo lá daquele fórum de 2002, uma questão que me veio bastante na cabeça para a discussão de estratégia para o controle da resistência antimicrobiana é a comunicação de risco. Pensando em trazer à população
para dentro dessa discussão. Já há alguma visibilidade dessas questões da resistência antimicrobiana, mas me incomoda muito a forma como ela é discutida na mídia. Então, são as superbactérias, mas talvez isso seja um preciosismo, né, da minha parte, talvez as pessoas entendam melhor isso. E esse artigo aqui, por exemplo, que foi publicado agora em novembro, na Folha de São Paulo, traz claramente essa questão de que isso é uma ameaça global. Então, nós precisamos ter essa discussão com a comunidade, que é importante, não só como um agente na prevenção, mas também como um agente para pressionar os órgãos gestores para que efetivamente a resistência antimicrobiana faça parte das agendas dos governos. E pensando em comunicação de risco, eu acho que temos que avançar ainda muito. Esse é um guideline da OMS para manejo de epidemias, mas eu acho que ele traz pontos que podem ser facilmente utilizados como estratégia para trazer a população e trazer outros grupos para a discussão dos antimicrobianos, e, como eu disse anteriormente, que podem ser tanto agentes de prevenção como agentes para forçar, né, os gestores a implementar medidas, políticas públicas para o enfrentamento dessa verdadeira pandemia. Então, esse documento ele traz algumas estratégias. Então, usar os meios de comunicação de massa, como já dizia lá o artigo da discussão de 2002, então, incluindo televisão, rádio, jornais, internet, mídia social, mensagem de texto, rádios comunitárias. É importante que a gente consiga ter uma comunicação efetiva. Isso só será possível com uma comunicação translacional, para desenvolver as mensagens que sejam apropriadas às populações-alvo, em termos de língua, nível educacional e contextos culturais. E a questão do gerenciamento de rumores é algo muito importante, porque os rumores falsos e a desinformação ela deve ser combatida. Nós passamos agora, recentemente, pela pandemia de Covid, e estamos agora vendo discussão sobre vacinação, onde as coisas mais absurdas são faladas em rede nacional sobre vacinação. Então, para o enfrentamento adequado da pandemia, da resistência antimicrobiana, é importante que nós sejamos agentes para combate de desinformação. Mas, para isso, a gente tem que ter acesso a essas informações, a esses rumores. Então, essas metodologias que são feitas para a captura de rumores é algo muito importante, porque essas informações elas devem ser corrigidas de uma forma apropriada e rapidamente. Em termos de engajamento da comunidade, é muito importante estabelecer um diálogo para entender percepções, para entender crenças, para identificar padrões culturais e sociais de transmissão de informação no nível comunitário. Além disso, é necessário que seja feita capacitação e disponibilização de recursos para implantar as medidas necessárias, né, para parar uma doença, para parar a resistência, e progressivamente transferência de conhecimento para uma gestão sustentada e intervenções seguras na comunidade. Então, como foi citado no artigo sobre comunicação, né, da discussão de 2002, nós temos que promover não apenas informações, levar informações à população. Nós temos que discutir mudanças de comportamento.
né? Então, mudanças de comportamento também na população, para que ela entenda, por exemplo, que para uma doença viral eu não tenho que dar antimicrobiano, que eu não tenho que fazer automedicação, que eu tenho que fazer higiene de mãos. Então, essas questões elas precisam ser discutidas com a comunidade de uma forma consistente, a fim de que haja mudanças de comportamento. Já finalizando, o dado em si de que em 2020 a gente vai ter 10 milhões de óbitos por resistência antimicrobiana, significa que uma pessoa vai morrer a cada 3 segundos. Então, esse é um dado muito impactante, mas, agora citando Caetano Veloso, acho que a gente ainda tem um longo caminho, it's a long way, porque considero que, apesar dos planos disponíveis, a resistência antimicrobiana ainda não é efetivamente tratada como um problema de saúde pública, principalmente na América Latina, na África, algo que até pode ser entendido, porque nós temos ainda questões muito básicas em termos de saúde pública. Nós temos, do ponto de vista de intervenções, muito mais intervenções pontuais e não intervenções sistemáticas, e nós temos uma dificuldade de comunicação, tanto com os gestores. Eu faço saúde pública aqui no CVE desde 2004, como diretora desde 2006, e é muito difícil a gente comunicar a importância da infecção hospitalar e da resistência antimicrobiana com os gestores nos níveis mais elevados de gestão. E com a população também. Todas as vezes que eu sou chamada para dar alguma informação para a imprensa, eu vejo como a gente tem dificuldade de conversar com a imprensa, que já é um pouquinho mais familiarizada com o assunto. Imagina a gente discutir isso com a população. E nós precisamos engajar a população para que ela nos ajude nesse combate à resistência antimicrobiana e também que nos ajude a trazer o assunto para a pauta e que essa pauta seja levada aos responsáveis pelas tomadas de decisão. É só o último slide de agradecimento, mas eu não estou conseguindo. Eu vou descompartilhar, mas era isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria, doutora Denise, pela excelente palestra, né? Logo mais a gente vai ter um momento para discussão. E dando prosseguimento, a gente vai ter o tema abordagem One Health para enfrentamento da resistência antimicrobiana, com a professora doutora Maria Clara Padovese. A professora é associada sênior da Escola de Enfermagem da USP, líder do grupo de pesquisa de Petiras. Boa palestra, doutora. Obrigada, Leonardo, obrigada, Lígia e Thaís, pelo convite para participar desse Debatendo com a PECI. Vocês podem confirmar para mim se minha apresentação está no modo já apresentação, se vocês estão vendo direitinho, estão me Sim. ouvindo bem? Ok, obrigada, tá? De nada. Bem, então a minha proposta aqui é falar após essa excelente palestra da Denise, mas completando, na verdade, o que ela falou, porque agora eu vou detalhar um pouco mais sobre o conceito One Health, que tem sido muito falado ultimamente, mas ainda não plenamente praticado, né? Também estou aqui com um pouco de delay para poder apresentar, eu não sei se é o programa, mas acho que mudou a minha tela agora, né? Vocês estão vendo, a tela mudou, obrigada. Bom, então eu não tenho conflito de interesse com o conteúdo dessa apresentação e a abordagem que eu vou fazer
inclui um pouco do histórico do One Health, esse problema, como é que ele está hoje, por que o One Health tem sido escolhido como essa abordagem, quais são as estratégias propostas pela OMS e alguns desafios globais e no Brasil, e concluir, então, a respeito da temática. Então, eu trouxe aqui a definição, eu quis manter a definição em inglês, porque eu acho que isso nos ajuda a não correr riscos na tradução, mas destaquei aqui em vermelho alguns elementos dessa definição do One Health que são mais relevantes. Primeiramente, é o fato de ser uma abordagem integrada e unificada. Então, em tese, para se fazer uma abordagem One Health da forma como ela é pensada, nós teríamos que estar fazendo as ações de maneira conjunta, embora cada um abordando o seu pedaço. Então, pessoas, animais, os ecossistemas deveriam estar sendo trabalhados de maneira integrada e muito fortemente vinculadas e interdependentes. Além disso, essa abordagem, ela propõe que se mobilize diferentes setores da sociedade, não somente os setores de saúde, e também os diversos níveis da sociedade em que nós estamos inseridos, ou seja, os cidadãos, os formuladoras de políticas públicas, os profissionais de saúde e de outros tipos de profissionais, para se conseguir uma abordagem efetivamente integrada. Então, é claro que essa definição, ela é bastante abrangente e ela implica numa complexidade de abordagem também. Para a gente entender ainda um pouco mais, vamos pensar nesse histórico do One Health. Eu achei bem interessante, Denise trouxe algumas coisas já dessa questão do histórico, mas a ideia do conceito do One Health, ele vem sendo moldado ao longo dos séculos na perspectiva de que a saúde humana não seja vista isoladamente da saúde animal e dos ecossistemas, mas nas últimas décadas esse pensamento se aprofundou. Então, após a humanidade ter passado um tempo na obscuridade e na obscurecência, principalmente no período da época industrial, em que se mobilizou muito essa questão dos ecossistemas de maneira negativa, agora a gente está voltando. E o conceito por si só, ele tem origens antropológicas, biomédicas, sociais e ecológicas. Então, ele é um conceito que eu quero reforçar que ele extrapola o conceito meramente biomédico de uma abordagem, embora o problema impacte na saúde humana prioritariamente. Muitos estudos, desde o início, quando se reconheceu a questão do vírus da febre amarela, levaram à ideia de que essas doenças poderiam ter um sistema de controle que levasse em conta os animais também. À medida em que outras doenças zoonóticas fatais foram surgindo, isso foi ficando cada vez mais claro. Então, periodicamente, nós temos surtos de doenças zoonóticas que deixam bastante claro essa interação entre ser humano e animais e também ecossistema, porque boa parte dessas doenças zoonóticas estão relacionadas com a degradação do ecossistema, degradação das comunidades humanas e uma aproximação indevida do ser humano, por exemplo, com animais selvagens. E isso mostra que nós não estamos desconectados. E por que seria diferente com a resistência microbiana? Então, esse conceito de One Health, ele surge em 2008 dessa forma, como ele está sendo apresentado hoje, já integrando órgãos importantes como a Organização para a Alimentação e a OMS. E em 2015 se lança esse Global Antimicrobial Resistance System, que a Denise também mostrou alguns dados na apresentação dela, na ideia de tentar fazer algum monitoramento mais global para enxergar a dimensão, a magnitude do problema. Em 2015 também houve a Assembleia Mundial de Saúde, no qual se pactuou que os países deveriam fazer os seus planos nacionais
bem como foi estabelecido esse plano de ação global, tá? Em 2017, é lançada pela OMS a lista dos patógenos prioritários e já em subsequente se lança a lista dos medicamentos que tem que se tomar um pouco mais de cautela e preservá-los, especialmente os antimicrobianos que focam doenças importantes na comunidade, como tuberculose, malária, enfim. Na contextualização do problema, então, já progredindo do processo histórico para o problema como ele está hoje, é considerado o maior desafio da saúde pública do século XXI, com o risco de esgotamento de um recurso essencial para a vida moderna. Então, muitos dos progressos que nós obtivemos na saúde estão em risco de serem perdidos devido à resistência aos antimicrobianos. Ainda que a resistência por si só seja um fenômeno natural, ou seja, a seleção de mutantes que têm resistência, alguns deles intrínsecas, inclusive, e outros adquiridas, ela é um processo natural. A questão é que a nossa ação como ser humano produz esse fenômeno que a gente chama de seleção. E posteriormente, a disseminação desses agentes selecionados. Então, é uma interação delicada que se tem que fazer na perspectiva do ecossistema e muito mais abrangente do que a gente tem feito até então. Com a questão desses elementos genéticos móveis e a disseminação, tem um erro aqui de digitação, peço desculpas, né? Disseminação no ambiente, tudo isso influencia... é influenciado pelos estressores. Então, o que acontece? A gente fala muito de antibiótico, mas nós não podemos esquecer que biocidas, metais pesados e detergente também atuam como estressores no ambiente, fazendo esse processo seletivo de cepas mutantes. Então, tudo isso favorece a emergência da resistência antimicrobiana. Então, é um caldo de cultura, onde a gente tem um fenômeno natural no qual emergem cepas com resistência adquirida naturalmente, e nós vamos, como seres humanos, aí produzindo os estressores que vão selecionando esses agentes. Nesse contexto, há uma série de estudos, eu só trouxe aqui alguns mais para exemplificar, mas existem vários outros, que estão buscando identificar quais são esses caminhos dessa tríade humano, animal e ambiente. Então, é importante reforçar que não se trata só de humano e nem tampouco só de animal, mas também do ambiente, né? Então, esse estudo do Yasmin, ele mostrou que 11% de resistência foi encontrada em animais, em torno de 8% em humanos e 7% em ambiente, com relação à Klebsiella pneumoniae com genes de beta-lactamase de espectro expandido. Então, a gente vê que nos animais, em relação aos humanos, é maior, né? Esse outro estudo do R. Strupp, ele mostrou que houve um aumento de enterococos de espécies, né, resistentes em porcos e frangos num estudo de 5 anos. E no outro estudo do Islam et al., ele demonstrou tanto enterococos e salmonelas com cepas resistentes em aves migratórias. Ainda um outro estudo determinou que entre 75% até 90% dos animais podem, se eles recebem antimicrobianos, excretá-los sem ter sido nem um pouco metabolizado, ou seja, com toda a sua capacidade de ação, e isso vai para o meio ambiente. Então, o nosso meio ambiente, ele borbulha aí com cepas que estão sendo produzidas, selecionadas e disseminadas, né? E em função desse conhecimento é que se argumenta as razões para essa abordagem One Health. Então, primeiramente, nós temos aí um uso bastante amplo e descontrolado de antimicrobianos, que agrava o problema da seleção nacional, sem esquecer a questão, como eu falei também, dos demais biocidas, não só antimicrobianos para seres humanos e até mesmo para animais.
mas a situação ela fica ainda mais severa em comunidades rurais e países de baixa renda, nos quais as condições sanitárias são muito ruins e há um grande convívio com animais nas fazendas e agricultura. Então, ali nós vamos ter uma situação em que a gente tem mais infecção, a gente tem mais exposição aos estressores e o risco ele se amplia significativamente. O fato de se encontrar genes de resistência que estão circulando entre humanos, animais e ambientes não fecha completamente o ciclo, porque ainda não temos esse ciclo exatamente mapeado do ponto de vista genético, mas mostra que existe o fenômeno, que ele permeia essa tríade e, portanto, isso aponta para uma necessidade de uma abordagem comum. E, como eu já mencionei anteriormente, experiências de controles de outras zoonoses já demonstraram que é preciso trabalhar de maneira conjunta. Então, se nós fazemos uma deflorestação, os animais selvagens tendem a vir para a cidade, e aí há uma proximidade. Isso se aplica para as zoonoses. A questão da resistência antimicrobiana é que o nível de permeabilidade desses micro-organismos é muito grande, até porque a facilidade de convivência desses micro-organismos com o ambiente e animais sem ser detectados é muito grande, fora a própria diversidade, né? Então, nós não estamos falando nem somente de vírus, aqui nós estamos falando de bactérias, nós estamos falando de fungos, é uma diversidade muito grande de agentes que possam estar impactando. Então, dentro disso, nós vamos pensar aqui quais seriam as estratégias propostas para o One Health. Então, a Denise apontou aí, de maneira geral, algumas das estratégias que estão sendo faladas, e eu acho que é interessante a gente ter essa redundância, no sentido de que há uma série de coisas que a gente precisa realmente falar persistentemente. Por exemplo, a questão da conscientização e entendimento da resistência antimicrobiana por meio da efetiva comunicação, educação e treinamento. O que é fundamental aqui é reconhecer que essa é uma abordagem que exige uma multidisciplinaridade e também de entender que o tanto de gente que atua em doenças infecciosas é muito grande. Então, nós não temos só o infectologista, só a enfermagem que atua com as doenças infecciosas. Há uma infinidade de pessoas que atuam de alguma maneira nas doenças infecciosas. Então, nós precisamos aprimorar os recursos humanos para que essa atuação seja favorável. Nós temos que fortalecer o conhecimento e base de evidência por meio de vigilância, de monitoramento do fenômeno e da pesquisa também. Então, a iniciativa do GLASS, ela é uma iniciativa muito bem-vinda, porque é uma iniciativa de monitoramento, mas é claro que ela sozinha não resolve o problema, porque cada nação tem que ter o seu sistema de vigilância mais detalhado para poder compreender a magnitude do seu problema e também desenvolver pesquisas para a resolução dos problemas, né? Uma das estratégias que vem sendo falada, mas ainda, na minha opinião, bem pouco abordada, é o próprio fato de que reduzir a incidência de infecções por meio de efetivo saneamento, higiene e medidas de prevenção de infecção, por si só, é uma estratégia extremamente importante para a resistência microbiana. É óbvio, se você não tem infecção, você não vai usar o antimicrobiano e, com isso, você vai reduzir a chance de seleção e posterior disseminação. Agora, isso não passa somente pelas vacinas, que são super importantes, passa pela higiene, pelo saneamento e uma série de outras medidas, né? A ideia de otimizar o uso de medicamentos antimicrobianos, tanto em saúde humana como saúde animal, é realmente uma das estratégias nas quais tem sido uma abordagem muito importante, embora como não é a única, mas é uma das importantes. Eu não diria que ela é uma das mais importantes, eu comecei a falar isso, mas já vou me corrigindo. E quando aqui a gente fala otimizar, existem várias palavras que a gente possa querer dizer, é o uso racional, é o uso adequado, tem toda uma discussão. O que importa é fornecer o antimicrobiano para aqueles que precisam, da forma como precisa e pelo tempo necessário. E isso é uma luta, embora pareça
um elemento relativamente banal, né? Uma outra estratégia proposta pela OMS é a necessidade de desenvolver um argumento econômico para o investimento sustentável, que considere as necessidades de todos os países. Então, aqui vocês podem ver que a estratégia para resistência antimicrobiana proposta pelo One Health, ela tem uma proximidade, um parentesco incrível com a própria estratégia da questão ambiental. E é um debate muito grande, e é um debate de nível alto político, sobre quem vai pagar a conta de se fazer esse investimento na questão da resistência. E não é só controle de antimicrobianos, é métodos diagnósticos, é vacinas e outras intervenções que possam, de maneira complementar, atacar o problema e minimizá-lo, porque impedir a gente nunca vai impedir. E há necessidade para isso, portanto, de uma coalização global. Imagine-se que até hoje não se conseguiu efetivamente uma coalizão global para a questão ambiental, nós temos ainda muito a caminhar na questão da resistência, até porque a granularidade da questão da resistência é enorme, né? Esse plano de ação global sobre a resistência microbiana, ele propõe, então, que os países desenvolvam os planos nacionais deles, e aí eu trago para vocês esse estudo que foi publicado em 2022, que analisou os planos que estão lá depositados na OMS. Infelizmente, eles só analisaram 78 planos que estão escritos em inglês, ou seja, primeiramente, esse primeiro dado aqui vocês podem ver, entre os países que aprovaram oficialmente, nem todos eles têm já o seu plano de ação nacional, o que é muito preocupante, porque era para todos já terem pelo menos um plano escrito, tá? E essa análise desses escritos em inglês mostrou que os países de alta renda naturalmente demonstram mais progressos quando eles comparados com os países de baixa renda. Por quê? Os países de baixa renda, eles argumentam que têm dificuldade de recursos humanos e financeiros. A questão ambiental foi muito pouco abordada na maioria desses planos nacionais, então ainda existe uma grande dificuldade para esse entendimento do conceito One Health, que inclui a questão ambiental, e também ainda bastante reduzido o engajamento com veterinária e agricultura, porque existe uma certa falácia teórica de que a redução de uso de antimicrobianos na veterinária e agricultura iria impactar economicamente de maneira negativa para os países, o que nada foi demonstrado até o momento. Na verdade, é necessário fazer, como falei há pouco, um argumento econômico para mostrar que investimentos iniciais podem redundar em vantagens posteriores, né? Por fim, algumas questões que envolvem aspectos de implementação, tanto no mundo quanto no Brasil, especialmente, né? Nós temos aí algumas lições que foram aprendidas. Por exemplo, quando a gente passou por todo esse período da pandemia da Covid-19, ficou muito claro que os países não estão, de modo algum, preparados para eventos pandêmicos, que dirá para essa pandemia silenciosa que está acontecendo, sem que a comunidade se dê conta do que está acontecendo. Então, todos os dias a gente vê pessoas que poderiam ter sobrevivido e não sobreviveram porque não havia opção terapêutica. A gente tem visto um crescente problema das inequidades e conflitos que aumentam a vulnerabilidade social, só que a resistência antimicrobiana não respeita limites administrativos e geográficos, então pode ter uma guerra na Ucrânia, pode ter todo um conflito em Gaza, isso vai respingar em todos nós, não importa a distância ou questões políticas e administrativas, porque haverá falhas na prevenção de infecção, haverá falhas no controle de uso de antimicrobianos, e essa inequidade e esses conflitos vão gerar problemas que vão ultrapassar as barreiras geográficas e administrativas. Então, nós temos como desafio a necessidade de uma colaboração global que se torna cada vez mais complexa nesse mundo coalhado de conflitos.
E nós precisamos, essencialmente, de ações que sejam multissetoriais, que nós não fiquemos conversando só apenas no âmbito da saúde humana. E é imperativo reduzir as inequidades sociais. Então, mesmo que nós estejamos em situações que são aparentemente não de conflito, as inequidades sociais, com a falta de saneamento, falta de acesso à saúde, elas produzem um cenário que realmente é um caldo de cultura para a resistência. E aqui eu trago para vocês só algumas menções de estudos que nós fizemos. Esse é um estudo só é uma representação gráfica, a referência está aí embaixo no rodapé, se alguém tiver interesse, em que nós avaliamos as falas de profissionais de saúde com relação à questão da resistência antimicrobiana e verificamos como isso é complexo, né? Então, assim, nós temos exatamente várias questões que envolvem a questão cognitiva, de conhecimento, as questões socioculturais, as questões de relações entre as categorias profissionais, por um lado. Nós temos a questão humana e animal, que não ainda está sendo tratada de modo algum no âmbito, pelo menos não no âmbito da atenção primária. Nós temos a dificuldade, muitas vezes, do acesso aos serviços de saúde, não só de saúde humana, mas também de saúde animal, né? E aí nós temos também uma miríade de interações de farmácias públicas, privadas, que no caso da saúde humana e da saúde animal, ainda estão longe de fazer um controle efetivo realmente do problema, né? Um outro estudo que nós fizemos, esse já entrevistando os usuários da atenção primária, verificamos que o conhecimento leigo e as concepções a respeito dos antimicrobianos ainda são bastante equivocados, há uma confusão entre o que é antimicrobiano, o que é anti-inflamatório, o que são outras drogas, e isso prejudica o uso adequado, né? Existem experiências com infecções prévias que percebemos que tem muita influência de gênero, de idade, de outras dificuldades durante o tratamento. Então, isso é importante ser reconhecido na hora de fazer a abordagem. Então, aqui até faço um link com a fala da Denise, que abordou sobre a questão da importância da comunicação, porque nós temos que entender qual que é o nosso cenário de comunicação no nosso país, no contexto do nosso usuário do sistema de saúde, para que essa abordagem possa ser efetiva. E falando em abordagem efetiva, o que nós verificamos que a comunicação com o profissional de saúde muitas vezes não é efetiva. O profissional de saúde não tem tempo para orientar o paciente e os seus familiares, então a adesão às prescrições fica muito prejudicada em função de todos esses elementos. E, por fim, uma última etapa do estudo que nós realizamos, entrevistamos pessoas em locais, em áreas estratégicas em todo o país, não somente na cidade de São Paulo, e identificamos algo que, na verdade, já era imaginado, né? A resistência antimicrobiana não é uma política prioritária de saúde no país. Como se poderia imaginar, existem outras prioridades e nós ainda estamos longe de ser uma prioridade. O sistema de saúde no país é bastante fragmentado entre federação, estados e a rede privada, e não existe uma iniciativa de forma cooperativa para fazer essa abordagem One Health de maneira efetiva. Existem uma série de desafios técnicos e científicos que vão desde a vigilância até a pouca disseminação da produção científica realizada no país, e essa produção, muitas vezes, ela acontece nisso que a gente fala de silos, né? De maneira isolada e compartilhada, de modo que a gente não tem uma efetiva comunicação entre os dados que são obtidos das diferentes pesquisas para chegar a conclusões que possam ser usadas para a implementação de políticas públicas. Raramente se tem pesquisas translacionais para favorecer a implementação e, além de tudo, os aspectos econômicos que eu já mencionei. Então,
Pensando todos esses aspectos e pensando na abordagem One Health, eu trouxe aqui uma reflexão, porque existem muitas críticas e desafios envolvendo a abordagem One Health. Ela não é uma abordagem simples, é uma abordagem complexa, mas alguma abordagem a gente tem que fazer, e essa abordagem, até o momento, pelo menos, é a que me parece mais abrangente e com maior chance de sucesso. Então, se formos pensar aí nesse quadro do Descartes, a gente vai pensar assim, o que a gente vai fazer, o que vai acontecer se realmente a resistência chegar ao ponto de nós voltarmos para a era pré-antibiótico? Se isso acontecer, né, então, isso pode não acontecer, maravilha, mas o problema é, se acontecer, e o que nós vamos fazer, né? Então, levando isso em conta, nós realmente temos que pensar a chance de chegarmos a uma era pós-antibiótico, ela existe. Então, nós temos que tomar alguma ação de imediato antes que seja tarde. Então, ainda considerando Descartes, nós temos que pensar. É muito certo, é uma verdade muito certa que quando não está no nosso poder discernir as mais verdadeiras opiniões, vamos seguir as mais prováveis. Então, ao que tudo indica, pelo que eu apresentei a vocês agora há pouco, a abordagem One Health, ela faz sentido dentro do que nós temos de conhecimento agora, e ela pode ser a saída para o problema. E, por fim, então, eu concluo com a minha interpretação da abordagem One Health. Eu considero que ela possui um racional teórico que é coerente com a situação epidemiológica atual e o histórico, que essa implementação efetiva da abordagem, ela tem muitos desafios ainda a serem enfrentados em âmbito global, mas também, obviamente, no âmbito do Brasil, e com baixa prioridade na agenda política, infelizmente, né? Agora, nós que somos do ambiente acadêmico, nós que somos da sociedade, a gente tem que realmente contribuir com esses aspectos e tentar expandir um pouco mais. Então, na minha perspectiva, do ponto de vista acadêmico, a gente tem que buscar integrar pesquisa, ensino e extensão para que essa estratégia One Health possa ser efetivamente aplicada. E então, para finalizar, a Lígia vai falar em poucos minutos aí sobre a nossa rede brasileira de enfermeiros para enfrentamento da resistência antimicrobiana, que foi lançada o ano passado no Congresso aqui em São Paulo, e nós convidamos todos a participar, e eu agradeço, encerrando minha apresentação. Muito obrigada. Obrigado, professora Maria Clara, excelente palestra, ilustração desse tema tão importante, né, que a gente está discutindo atualmente. E aí, dando continuidade, como a doutora Maria Clara já disse, então, a Lígia vai falar sobre a estratégia para o controle da RAM, da Rede Brasileira de Enfermeiros para Enfrentamento da Resistência Antimicrobiana, REBRAM. A professora Lígia é coordenadora de pesquisa em enfermagem e práticas assistenciais no Hospital Samaritano, do Grupo América Serviços Médicos, mestre e doutora em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a FMB Unesp, membro do Grupo de Pesquisa de Políticas Públicas e Tecnologias da Petiras, membro da diretoria da APC e do Grupo da Gestão da Rede Brasileira de Enfermeiros para Resistência Antimicrobiana. Boa palestra, Lígia. Obrigada, Léo. Eu quero já parabenizar as apresentações anteriores, né, que foram excelentes e que contextualizam, né, a gravidade do problema que a gente vive com a resistência antimicrobiana. E também nos motiva, né, a trabalhar de forma conjunta e com estratégias que sejam abrangentes, né, para controle desse problema, visto as diversas lacunas que a gente tem para, de fato, construir uma estratégia efetiva, né, para redução e controle da resistência. Então, eu tenho a maior satisfação, né, de estar aqui para contar um pouco da experiência da Rede Brasileira de Enfermeiros para enfrentamento da resistência antimicrobiana. A rede, ela foi idealizada há alguns anos atrás, não sei se a professora Maria Clara vai lembrar, ela já falava da rede há muitos anos atrás,
eu sou meio ruim de datas, mas já faz bastante tempo que ela mencionava a ideia de construir uma rede na qual pudesse unir os enfermeiros para falar, para discutir, para estudar, para difundir conhecimento, para desenvolver pesquisa dentro desse contexto da resistência antimicrobiana. Então, aqui, hoje eu quero contar para vocês, começar, né, falando um pouco das publicações, de forma muito objetiva, sobre o papel do enfermeiro na resistência antimicrobiana e contar efetivamente sobre a rede, a estrutura da rede, como ela é composta e quais são os objetivos principais e ações que têm sido desenvolvidas. Apenas para contextualizar, então, falando da força de trabalho representada hoje pela enfermagem no Brasil, a gente tem no contexto global, né, no contexto nacional, na verdade, 3,5 milhões de trabalhadores, e desses 3,5, cerca de 50% são enfermeiros, né? Então a gente vê o tamanho da força de trabalho da enfermagem. Dentro da educação formal, nós temos os enfermeiros técnicos e auxiliares de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos e auxiliares de enfermagem, e falando no contexto de educação, a gente tem no Brasil 118 programas de pós-graduação em enfermagem, incluindo 39 programas de doutorado. Contextualizando, né, não vou falar bastante sobre isso, dos guias, né, do que a gente tem disponível hoje no Brasil. A doutora Denise já falou bastante a respeito dos documentos, então, em nível nacional, a gente tem materiais que falem sobre as competências para prevenção e controle de infecção, e no estado a gente tem a monografia da APECI, né, que fala sobre programas de manejo de antimicrobianos, incluindo o papel do enfermeiro na implementação dessas práticas. Essa publicação da Anvisa, ela traz de forma estratificada, né, como devem funcionar os programas de gestão de antimicrobianos, quais são os papéis, né, dos profissionais que devem estar envolvidos nesse programa. Eles trazem a questão do enfermeiro, mas não de forma detalhada. Já na monografia da PECI, a gente tem um arsenal um pouco mais amplo de quais ações efetivamente o enfermeiro está envolvido dentro de um programa de gestão de antimicrobianos. Então, como começar, né, quando a gente fala dessa questão do envolvimento do enfermeiro nessa temática? Um ponto importante a ser considerado é a educação e engajamento, e não tem como, né, a gente conseguir gerar engajamento, seja dos enfermeiros ou de outros profissionais ou em outros contextos, se nós não trabalharmos efetivamente a educação. E aí, contextualizando para vocês alguns dos estudos que existem no Brasil, falando de conscientização e do envolvimento do enfermeiro nessa temática, tem um estudo que trouxe, na verdade, um material educativo que foi desenvolvido com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o potencial papel do enfermeiro nos programas de gestão de antimicrobianos na atenção primária. Então, uma cartilha educativa que traz luz, né, nos locais e as ações que o enfermeiro pode se envolver nessa temática no contexto da atenção primária. Tem um estudo que foi desenvolvido no intuito de compreender as barreiras e facilitadores no que tange ao envolvimento e atuação do enfermeiro nos programas de gestão de antimicrobianos. E um ponto interessante é o seguinte, que os enfermeiros eles conseguem entender, eles conseguem verbalizar algumas atividades que estão relacionadas aos programas de gestão de antimicrobianos. No entanto, essas ações elas não são realizadas de forma consciente e direcionadas, de fato, para o controle da resistência antimicrobiana. Então, a conscientização e a atuação efetiva do enfermeiro nesse contexto ainda são muito incipientes. Esse é um estudo que já foi realizado e está em fase de publicação, um estudo que traz uma parcela, um cenário, na verdade, de enfermeiros e a percepção dos enfermeiros dentro desse contexto, né, dos programas de gestão de antimicrobianos, e também tem um estudo bastante interessante que traz que identificou, na verdade, o que influencia o engajamento do enfermeiro nessa frente. Então, foi feita uma pesquisa eletrônica, né, um estudo, uma survey, e evidenciou a falta de conhecimento sobre resistência antimicrobiana entre os enfermeiros e o mesmo, né, para os programas de gestão de antimicrobianos, e também
treinamento insuficiente quando a gente fala, né, no quesito de atuação do enfermeiro nessa temática. Então, o enfermeiro ele conhece pouco, tem ações da rotina diária que estão relacionadas aos programas de gestão de antimicrobianos, mas o enfermeiro, no geral, não tem consciência nesse aspecto, e, de fato, a gente precisa melhorar as habilidades do enfermeiro para que ele possa atuar efetivamente nessa frente. Falando também de pesquisa sobre o papel da enfermagem no enfrentamento da resistência antimicrobiana, foi desenvolvido no ano passado um workshop trazendo o papel da enfermagem nos programas de gerenciamento de antimicrobianos. Esse workshop ele teve uma abordagem nacional, né? Então envolveu diferentes estados do país. E esse workshop, além de difundir conhecimento sobre a resistência antimicrobiana, o controle da resistência e a atuação especificamente do enfermeiro nos programas de gestão de antimicrobianos, esse estudo fomentou, né, trouxe uma estratégia para fomentar o desenvolvimento, ideias, né, para que pesquisas nessa área pudessem ser realizadas. E como fruto desse workshop surgiram 3 perguntas de pesquisa que darão, né, darão não só início, né, que surtirão, né, no desenvolvimento de pesquisa efetivamente, e as perguntas foram: quais as atribuições do enfermeiro quanto ao manejo de antimicrobianos? Como deve ocorrer o planejamento e implementação das atividades do enfermeiro no manejo de antimicrobianos e como as tecnologias digitais podem ajudar os enfermeiros nos programas de gestão de antimicrobianos. Então, existem outras lacunas a serem estudadas, mas essas 3 perguntas elas já trazem subsídios para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que trarão muitas respostas que a gente ainda não tem nessa frente. E aí, falando da Rede Brasileira de Enfermeiros para Enfrentamento da Resistência Antimicrobiana, no contexto geral, a proposta da rede é estabelecer um grupo de cooperação técnica de enfermeiros que fale sobre resistência antimicrobiana e sobre os programas de gerenciamento de antimicrobianos, de modo a conseguir fomentar discussões científicas sobre esses temas, desenvolvimento de pesquisas na área e contribuição para a difusão de conhecimento e engajamento dos enfermeiros frente a essa problemática no Brasil. Os objetivos principais da rede são vários, aqui eu destaquei alguns, mas entre os objetivos principais são a discussão de aspectos relevantes sobre o papel do enfermeiro para o enfrentamento da resistência antimicrobiana e os programas de gerenciamento de antimicrobianos no Brasil, e isso tem sido feito na rede através de reuniões periódicas e sistematicamente documentadas. Um outro objetivo é contribuir para a formação de enfermeiros líderes, produtores e disseminadores de conhecimento nos contextos institucionais. Um outro objetivo é a articulação de um grupo de líderes de opinião que fomentem a disseminação de informações sobre o papel do enfermeiro no enfrentamento da resistência e atuação nos programas de gestão de antimicrobianos. Também fornecer apoio técnico para o desenvolvimento, revisão, disseminação de materiais educativos com conteúdo baseado em evidências, incluindo materiais de treinamento e conteúdo para o envolvimento da comunidade, que é uma questão que a gente discutiu bastante aqui, né, essa lacuna gigante que a gente tem no que se diz respeito à comunicação a respeito da resistência antimicrobiana para a comunidade, né, então a gente sabe que isso precisa ser feito o quanto antes possível. Um outro objetivo é a produção e divulgação de conteúdos técnicos em parceria com universidades, sociedades e demais colaboradores, e também a disseminação de informação por meio do uso das redes sociais e outras ferramentas de comunicação. Falando um pouco dos membros da rede, até o momento, né, até a última atualização que nós fizemos, nós somos um número de 239 enfermeiros, né, e esses enfermeiros eles estão distribuídos por todas as 5 regiões do Brasil, e fazem parte da rede, né? A rede ela é direcionada para enfermeiros docentes, pesquisadores, membros de comissões, sociedades e enfermeiros assistenciais que tenham interesse em participar e aprender e também desenvolver trabalhos relacionados aos temas da rede. A rede ela tem uma coordenação executiva pro tempore, e essa coordenação hoje ela está, né, sob a coordenação da professora
Maria Clara Padovese, que está aqui com a gente, da Escola de Enfermagem, também contando com a participação da professora Roseli, da Universidade Federal de São Carlos, a minha participação, e participação também da Viviane Guzmão, da Escola de Enfermagem. E contamos também, né, com a participação, né, e contribuição desses 239 enfermeiros que têm nos ajudado no desenvolvimento das estratégias que têm sido desenvolvidas pela rede. E aqui, já estou caminhando para o final, queria trazer algumas conquistas da rede. Então, a reunião, a Rebran, ela completou um ano, como a professora Maria Clara trouxe, e a Rebran ela tem realizado as reuniões bimestrais, nas quais os associados, né, os membros, eles podem discutir pesquisas e conteúdos científicos relacionados à resistência antimicrobiana. Aqui eu tinha certeza que eu tinha traduzido, mas eu projetei a aula errada, peço desculpa aí para vocês que ficou sem essa tradução. Mas a rede, ela tem sido, né, um canal de comunicação, ela tem alguns canais de comunicação que têm sido utilizados ativamente, então um canal no WhatsApp, tem um canal bastante ativo no Instagram e no Twitter, e também tem um e-mail para comunicação dos membros. Ela tem desenvolvido, né, ativamente um conteúdo técnico-científico que tem sido publicado nessas mídias sociais e que tem facilitado, né, o acesso dos profissionais, possibilitando uma atualização científica, né, sobre esses tópicos que são discutidos na rede. E as ações da rede, elas, na nossa percepção, elas têm sido ações de sucesso, porque a cada reunião tem um novo membro, o que demonstra o interesse dos enfermeiros em fazerem parte dessa iniciativa, que tem trazido grandes contribuições nessa área. Aqui eu trouxe algumas das nossas métricas que foram alcançadas nas redes sociais. Então, como eu falei para vocês, a rede tem alguns canais de comunicação, e essas métricas que eu trouxe aqui para vocês são do Instagram. Então, esses dados são dos últimos 30 dias. E até o presente momento, com todo o conteúdo que a rede tem publicado relacionado tanto à resistência antimicrobiana quanto aos programas de gerenciamento de antimicrobianos, nos possibilitou o alcance de 6,9 mil pessoas. Em relação aos possíveis perfis alcançados, a gente tem 18,3 mil. Em relação às ocorrências, a gente tem uma média de ocorrências por dia de 8,5 ocorrências, e o interessante é que o conteúdo que tem sido publicado na rede, ele tem surtido só interações positivas, né, o que é uma grande conquista, e até o momento nenhuma interação negativa, o que mostra, né, o que nos dá a entender que esse conteúdo ele tem sido bem-vindo, e a gente tem a expectativa de que, de fato, tenha contribuído para aumentar o conhecimento não só de enfermeiros, mas de outros profissionais interessados nesses temas que a gente tem discutido na rede. Então, aqui é só, mais uma vez, repetindo o convite, você que está nos assistindo, que ainda não faz parte da rede, se você é enfermeiro e se você não é enfermeiro, você também é bem-vindo, então é só acessar esse QR Code que ele vai te direcionar para um Linktree, que você consegue acessar tanto o Instagram quanto a declaração para se tornar um membro oficial da rede. Então, eu queria fazer um agradecimento especial, porque a construção dessa apresentação foi feita a várias mãos. Então, agradeço a professora Maria Clara, que está aqui conosco, a professora Roseli, a Caroline e a Viviane Guzmão. Então, convido mais uma vez a vocês a fazerem parte dessa história em conjunto com todos nós. E a rede tem, né, uma série de planos a serem desenvolvidos para o ano que vem, as reuniões continuam, e a ideia é fortalecer, de fato, a difusão de conhecimento nessa área e contribuir para que as lacunas de pesquisa nessa área também sejam preenchidas, e que cada vez mais enfermeiros possam ser engajados e contaminados positivamente para esse tema, e que, de fato, eles consigam desempenhar o seu papel, cada um no seu diferente contexto. É isso, obrigada. Obrigado, Lígia. Excelente palestra, né? A Rebran
é um assunto bem importante que está sendo bem repercutido mesmo, né? Eu sou suspeito de falar, né? Porque também faço parte, mas é bem interessante, né? A forma que a enfermagem está ganhando, né? Visibilidade, né? Referente a assuntos que a Reban tem trazido, inclusive sendo citada em diversas palestras, né? Durante a semana aí da resistência antimicrobiana. E agora a gente tem um momentinho, né, doutora, para falar de algumas dúvidas, tudo tem um momento de discussão. A gente tem algumas perguntas aqui no chat. Tem várias perguntas aí que já vi, várias perguntas interessantes. Mas eu posso começar com duas perguntas? Ah, eu ia falar, eu também ia fazer a mesma coisa. Então tá. Eu queria perguntar para a Denise, o CDC coloca muito isso, né, como estratégia para melhorar o uso adequado de antimicrobianos, a formação nas escolas médicas. E a gente sabe que hoje os estudantes de medicina saem das escolas médicas sem saber nada de antimicrobianos. Se a gente considerar que toda especialidade vai ter prescrição de antimicrobiano na vida, como é que você vê que a gente poderia melhorar isso? É claro que eu acho que a gente vai demorar aí 3 gerações, se é que a gente vai conseguir, né? Mas como que você enxerga que a gente poderia melhorar a formação, o conhecimento do uso de antimicrobianos nas escolas médicas? E para a Maria Clara, eu queria fazer uma pergunta. Maria Clara, considerando que o uso veterinário aí de antimicrobianos é cada vez mais comum, eu desconheço, mas você conhece alguma estatística sobre quantos veterinários prescrevem de antimicrobianos, principalmente para pets? Por que eu estou falando para pet? Porque hoje em dia todo mundo tem gato e cachorro, e todo mundo dorme com o gato e com o cachorro, e o cachorro lambe, e o gato lambe, enfim, a gente não tem a ideia da colonização de micro-organismos multiresistentes nesses pets. Você sabe se a gente tem estatística veterinária de uso de antimicrobianos? É isso, depois você... Hum. Bom, essa discussão em termos da educação médica, a gente discutiu muito isso com a Anvisa dentro da Comissão Nacional. E toda a discussão parte da questão que nós teríamos que discutir mudança de currículo. Mas isso a gente precisa discutir com o Ministério da Educação. Então, e o assunto, até onde eu sei, a Maria Clara também participa da comissão, nunca foi pautado, pelo que eu sei, com o Ministério da Educação. Eu acho que essa é uma questão ainda não resolvida. De novo, esse está no longo caminho. Mas, por outro lado, eu acho que iniciativas como o que o HC faz, de ter um grupo de discussão, de fazer um material que é disponível, de fácil consulta, e até mesmo, agora nós estamos fazendo um trabalho para atenção primária, também de novo com a universidade, para auxiliar na prescrição na atenção primária. Então, acho que, de forma ampla, deveria ser discutido com o Ministério da Saúde dentro dos currículos. Mas eu acho que o que é possível ser feito no momento é associações, universidades, fazer esses guias e não exclusivamente para o uso hospitalar. Eu acho que a gente tem que realmente expandir, porque eu acho que a questão dentro dos hospitais, principalmente dentro dos hospitais de ensino, não é tão difícil. Eu acho que quando está na vida, na atenção primária, a coisa é muito mais importante, a falta de conhecimento é muito maior. Então, acho que a gente tem que dar esses saltos. E eu devo ser muito colorizada por bichinhos, porque os gatos dormem lá, dormem comigo. E vou dizer, numa hora de desespero, quando minha gata ficou doente, eu queria dar antibiótico, mas eu me segurei. Você sabe, Thaís, eu acho que eu vou entrar nessa pergunta que você fez para a Denise, porque eu não vou resistir. Eu fico pensando o seguinte: antimicrobiano muda tanto e muda tanta coisa que eu acho que não vai ter escola que vai dar conta de formar pessoal, a não ser pelo menos o princípio
de que é um medicamento que precisa ter um cuidado. Então, eu acho assim, se qualquer escola de enfermagem, medicina, farmácia, fisioterapia conseguir educar as pessoas para que elas entendam que não é um medicamento banal, eu já acho que é um lucro muito grande, porque a hora que o indivíduo sai da faculdade, a coisa já mudou, né? É muito dinâmico. Então, acho que, desse ponto de vista de formação, eu acho que é as bases e as bases da prevenção de infecção que está muito vinculado. Mas você falou mais mesmo da prescrição. Agora, para prescrição, eu acho que é protocolo, Ministério da Saúde, porque aí você consegue dar o update para aquele que está ali na atenção primária, no ambulatório, né? Eu acho que não tem, assim, não tem como cobrir tudo na formação. A formação tem uma parte importante, mas não vai ter tudo. Isso é uma coisa que está aqui pensando, depois quero até ouvir sua opinião. Com relação ao que você perguntou, essa é uma lacuna gigante. Nós não sabemos nada de antibiótico nos pets, não tem controle, qualquer um vai lá e compra e pronto, e dá, e está tudo resolvido. Então, nós não sabemos nada de coisa nenhuma nos pets, até onde eu sei, tá? Se existe essa informação, ela está muito bem guardada e pouco divulgada. Agora, eu acho que os pets é uma ponta do iceberg, porque eu não tenho pet nenhum, mas eu como frango, eu como carne, tá? E isso aí vai ter antibiótico, né? Até a minha saladinha vai ter o antibiótico. Também não adianta os vegetarianos falarem tô livre da coisa, porque não é bem assim, né? E tá permeado, e eu volto a dizer, tá permeado com outros biocidas, não é só antibiótico. Por isso que eu falo, nem os vegetarianos escapam, né? Se a pessoa for viver sozinha no alto da montanha, vai ter alguma contaminação lá no alto da montanha com a resistência. Então, aí é que entra o One Health, porque aonde que a gente tem que atuar? É multissetorial, né? É multissetorial. É saúde animal? É saúde animal. Por que não tem o mesmo controle para a saúde animal que tem para o antibiótico para a saúde humana? X, né? E quando se trata de a saúde animal, que ainda também não tem, as pessoas não têm recurso, né? A pessoa que não tem recurso hoje para a saúde humana, muito menos ainda para a saúde animal. Onde é que ela leva o pet dela? É na farmácia para pegar alguma coisa, né? Então, esse problema, ele provavelmente ele é gigantesco e a gente não sabe. Agora, uma coisa bem interessante, eu preciso achar esse artigo, porque eu vivo citando ele e eu esqueci o autor, mas existe um caso de infecção de sítio cirúrgico por uma circulante de sala que estava contaminada com um patógeno muito exótico e ela tinha uma convivência com o animal e se descobriu que o reservatório era animal. Se isso é possível, né, é possível qualquer coisa, né? Então, só para a gente especular um pouco e aumentar o desespero. Ok, perfeito. Vai lá, Léo, tem bastante pergunta aí no chat. Lígia também. Professora Maria Clara, tem uma pergunta do Rodrigo, né? E ele fala o seguinte, que ele viu o seu estudo e ele viu que existe uma lacuna importante nesse cenário ambulatorial. E aí ele gostaria de saber a sua opinião, se existe uma estratégia ou então um ponto inicial para resistência antimicrobiana no cenário ambulatorial. Eu achei essa pergunta muito interessante, Rodrigo. Obrigada, porque eu diria o seguinte: pode ter muitas estratégias, mas eu focaria em duas para a questão ambulatorial, que serve tanto para ambulatórios em geral como atenção primária. A primeira estratégia é que cada profissional de saúde reconheça o seu papel na questão da resistência antimicrobiana. O médico tem um papel naturalmente nevrálgico nessa questão, porque ele é o prescritor, mas os enfermeiros, os fisioterapeutas, os dentistas, os farmacêuticos também têm. Isso ajudaria muito, porque compõe um conjunto de profissionais que vai fazer parte da orientação do usuário, do paciente e dos seus familiares. Então, acho que a primeira estratégia é a gente conseguir que todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente ambulatorial reconheçam que elas têm
alguma coisa a fazer com relação à questão antimicrobiana. E essa alguma coisa, em caráter ambulatorial, passa muito pela orientação da família e dos cuidadores, né? Nós estamos fazendo esse estudo agora na atenção primária, a gente está vendo o papel enorme dos cuidadores, principalmente cuidadores de idosos, né? Então, imagina que a gente não dá para fazer uma prescrição de antibióticos sem ter um cuidado um pouco mais intensivo aí na orientação daquele usuário. Então, é no momento da consulta médica, é no momento da visita domiciliar, é no momento que o agente comunitário vai acompanhar a família para saber se aquela pessoa está tomando o antibiótico e se o cuidador está dando o antibiótico no horário certo e o que está acontecendo com aqueles medicamentos que estão sobrando. Então, tem uma cadeia de educação em saúde que eu entendo que é o auge da importância no nível de assistência não hospitalar. Na assistência hospitalar, as coisas estão mais controladas, você tem ali, por menor que seja a questão, tem algum nível de programa de gestão, né? Agora, no nível ambulatorial, a educação em saúde vai fazer toda a diferença. Essa é a minha visão em termos de estratégia prioritária. Obrigado, professora. Tem uma outra pergunta do Inaldo, que, em síntese, ele pergunta se seria interessante haver a revisão de alguma RDC ou alguma outra legislação que desse força, né, para a obtenção de recursos humanos específicos para o envelhecimento dos antimicrobianos. É o nosso sonho de consumo, né? Essa RDC ela está sendo revisada, mas assim, aí eu quero ouvir a opinião da Thaís e da Denise e da Lígia também. A RDC, ela pode mudar, mas se não mudar uma política bem macro, que não envolve só o Ministério da Saúde, né, gente? Então, se a gente está falando de resistência, a gente está falando de uma coisa que envolve o Ministério da Agricultura, que envolve o Ministério da Educação, que envolve o Ministério da Saúde. O ideal seria ter alguma coisa ligada ao gabinete civil, ou alguma coisa assim, né? Eu acho que a RDC, ela ajuda, mas a contribuição dela é pequena no geral, na minha opinião. E Comparando eu com acho, com o tamanho da política, tá? e eu acho que não deve ser só número, né? Não deve ser só recursos humanos, tem que ter recursos humanos qualificados, né? A gente precisa ter melhor qualificação de tudo, enfermeiros, técnicos, médicos, tudo, a qualificação ajuda bastante. Se a gente for pensar na questão da prevenção de infecção, que é muito crítica, nesse sentido, o Inaldo tem razão, a gente tem que ter uma força maior para a prevenção, é que a prevenção de infecção em serviços de saúde é também uma pontinha da coisa, porque se a gente for pensar, vamos pensar em infecção urinária, gente, vamos pensar em infecção de pele, vamos pensar em gastroenterite, o volume de pessoas acometidas e o volume de antimicrobianos é enorme. Então, quando a gente sai do ambiente hospitalar, a coisa expande de maneira absurda. Aí entra o papel das vacinas, do saneamento básico, que são elementos eminentemente de caráter político, de decisões políticas de prioridade na agenda, né? Nós estamos falando de um contexto muito amplo, né? É, como quem trabalha no hospital tem a tendência de olhar muito focado para o hospital, o que pode ser feito dentro do hospital. Mas eu também concordo com a fala de vocês no sentido de precisamos de algo mais abrangente, né? Acho que tanto a professora Maria Clara como a doutora Denise trouxeram essa questão da resistência antimicrobiana ser uma política prioritária no país. E precisamos não só dessa política prioritária, a gente tem um plano de ação, mas a gente precisa de investimento, né? Então,
precisamos de investimento para conseguir, de fato, atingir todos os cenários de maneira efetiva, né? A 2616 traria contribuições para o contexto hospitalar, mas e os outros contextos, né? Então, tem muito cenário ainda que precisa ser explorado e a gente precisa conseguir fazer a gestão desses antimicrobianos e conseguir entender qual é a realidade que a gente tem nos outros cenários diferentes do cenário hospitalar, né? Então, de fato, eu fiquei pensando, eu falei, bom, como é que será que a gente conseguiria chamar atenção, né, do ponto de vista político para a resistência antimicrobiana, né? Já é um problema de saúde, já é um problema mundial, isso já é muito bem estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. O que falta para que os governantes entendam que esse é um problema que necessita de investimento, né? Então, essa é a reflexão que eu fico fazendo. O que a gente precisa fazer para que isso aconteça? É que eu acho que não é o que falta, eu acho que é o que sobra. Sobram outros problemas de saúde, outros problemas estruturais, e se a gente for pensar, infecção hospitalar é uma coisa muito recente, como na vigilância, né, de forma geral. E a gente teve lá a morte do Tancredo, supostamente por uma infecção hospitalar, em 85. Mas a lei que obrigava a ter uma comissão de controle de infecção era de 97. Então, eu acho que ainda eu acabei de vir da ExpoEP e eu fiquei satisfeita porque lá teve uma palestra sobre resistência antimicrobiana, que não é normalmente o fórum que teria, porque lá é muito mais das doenças e agravos de notificação de uma pessoa. Teve uma palestra muito interessante e o Carlos, por exemplo, apresentou a experiência, Carlos Lutz, a experiência dele em investigação de surto, né? Então, acho que estamos começando a furar as bolhas, dizer, mas eu acho que ainda é um caminho longuíssimo. Não há orçamento específico, não há orçamento específico nem para infecção hospitalar. Vigilância epidemiológica, né? Vigilância sanitária pode ser que tenha. Vigilância epidemiológica não existe. Então, eu acho que ainda não sei o que vai ser necessário para chamar essa atenção, mas talvez o esgotamento completo de antimicrobianos, né? E as pessoas começarem a efetivamente morrer por causa disso. E eu acho que é uma coisa que você falou, Denise, que a população não sabe o problema da infecção hospitalar, ela sabe o problema do HIV, ela sabe o problema das hepatites, ela pode saber algo de tuberculose, mas ela não sabe infecção hospitalar. E a gente não sabe falar. Exato. Quando eu vou falar com assessoria de imprensa, é um parto. Eu tenho que explicar os dados, tenho que mandar texto. A gente não sabe falar. A gente está falando para nós mesmos. E às vezes fala assim, nossa, morreu de infecção hospitalar, coitado, né? E acha que está tudo bem, né? Não sabe que é uma infecção que era prevenível, né? A população leiga não sabe. Mas a gente também, durante muito tempo, foi contra aquele indicador que estava lá na 2616, de letalidade por infecção hospitalar. A gente falava, a pessoa não morreu de infecção hospitalar, ela morreu com. Eu acho que também a gente tem uma certa culpa aí. A gente não sabe se comunicar e a gente, durante muito tempo, ficou com essa. Morreu de, não morreu com. Gente, se o cara está lá, tudo bem. Muitas vezes é uma situação muito grave. Mas aí ele pega um acineto multi-R, qual a chance? Muito pequena. Acho que a gente tem culpa aí nessas comunicações. E assim, na semana passada, nós tivemos a semana, né, da Semana da Resistência Antimicrobiana. E assim, no ambiente hospitalar, no ambiente de saúde, foi uma coisa que foi bem difundida, né? E aí o que foi interessante é que na mídia você não vê nada, né? Nenhuma propaganda, nada falando sobre, né? Então, não mais tem importante... não tem cor para esse mês, né? Porque tem outubro azul, amarelo. O Rinaldo está sugerindo aí um maio laranja de prevenção de ilhas aqui no chat. Porque tem mês para tudo, né? Então, a gente vê, por exemplo, foi uma campanha mundial, a OMS reporta,
e as mídias não se interessaram por esse tema, né? Então, é uma coisa que às vezes a gente teria um espaço para chegar na população e, olha, usa o antibiótico de forma correta, não despreza ele em qualquer lugar, né? Devolve ele no postinho, devolve ele na farmácia, ó, não empresta pro coleguinha. Ah, não é porque meu cachorro teve diarreia e eu usei antimicrobiano, você vai usar também pro seu cachorro, né? Acho que falta um pouquinho disso, de questão de engajamento, de promoção dessa informação, principalmente nas mídias, né? Porque a gente mora num país que é multiplural, né? Então, tem pessoas que têm informação ali, na ponta, e tem outras que às vezes não têm nem acesso à internet para poder ter essa informação. Acho que é uma coisa que a gente tem que lutar um pouco sobre isso, né? Além da hesitação vacinal, a gente tem que lutar para a informação É, da população com sim. relação à resistência. Exatamente. Eu até vou engatar uma pergunta. Pensando nessa limitação, né, nessa lacuna gigante que a gente tem de comunicar bem, e, aliás, de iniciar a comunicação, nem vou nem falar em comunicar bem, a gente precisa começar a comunicar a respeito da resistência antimicrobiana e a importância que isso tem. E não é fácil, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, se vocês entendem que a tradução do conhecimento possa ser uma estratégia viável a ser utilizada, então a gente traduzir de fato, de uma forma palatável para a comunidade, a resistência antimicrobiana, seus problemas e o que pode ser feito por eles. E além da tradução do conhecimento, começar a usar cases de pessoas que foram acometidas por resistência, se isso seria um caminho, e por onde vocês acham que isso deveria começar, do ponto de vista de comunicação para a comunidade. Eu acho que é mais fácil a gente falar de resistência do que de infecção hospitalar. É mais fácil você dizer, olha, você não vai poder tomar esse antibiótico porque ele não faz efeito, do que você explicar uma taxa. Então, eu acho que, agora pensando também, eu acho que a gente pode começar a discutir um assunto pela resistência, porque é mais palatável o assunto. E lendo essas questões, né, do comunicação de risco, esse tipo de coisa, esse artigo lá de 2004, eu acho que a gente tem que aprender a se comunicar de uma forma palatável. E a gente ainda não faz isso. Mas eu acho que com a resistência a gente consegue falar mais facilmente, né? E eu acho que consegue envolver mesmo essa questão dos pets, porque as pessoas têm muito carinho pelos pets. Então, eu acho que é um assunto, do ponto de vista de comunicação, mais simples. Eu acho que a gente tem que, na verdade, pensar como atingir os meios de comunicação e os gestores. Mas eu acho que fazer uma campanha a respeito de resistência antimicrobiana, do ponto de vista de linguagem, é mais fácil. Acho que o grande nó é como porque se você ler lá nos artigos, eles falam, vamos pôr em rede nacional, vamos pôr na televisão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa de apoio. Então, acho que a gente tem que começar a procurar apoio de pessoas importantes que nos leve a falar sobre o assunto em rede nacional. Eu completo assim, eu acho que concordo com a Denise, acho que é mais simples explicar a resistência microbiana, até porque a questão da infecção hospitalar, ela tem um ranço histórico de culpabilidade que vai ser muito difícil de ser removido, né? Durante décadas, a infecção adquirida no hospital foi atribuída a uma falha do profissional, como se fosse um processo independente, uma decisão do indivíduo. Ele acorda de manhã, vai trabalhar no hospital e fala: agora eu vou causar infecção hospitalar. É um pouco isso que as notícias trazem, né? Que é uma coisa muito individual, sendo que não é. Tem a questão da cultura institucional, tem essa questão de recursos disponíveis, inclusive o número de profissionais disponibilizado, né? Porque a primeira coisa que o hospital em crise corta é o cafezinho e o segundo é a equipe de enfermagem, tá? Então,
Isso tudo é muito cultural, é muito contextual. Concordo plenamente com a Denise que é mais fácil explicar para a população a questão da resistência. A questão da prevenção das infecções e serviços de saúde é política pública de assistência de qualidade. Então, passa por outros problemas que envolvem segurança do paciente como um todo e segurança ocupacional, que na linha da agenda de prioridade pública está lá embaixo, mesmo depois da Covid. É um negócio assim, que se a gente vai fazer uma reflexão, é surpreendente por que saúde ocupacional do profissional da saúde deveria ter ido para o topo da agenda política. E não ficou lá quietinha, né? Bem, mas então, eu concordo que dentro da fala da Lígia, se a gente pegar a ideia da Denise, que a resistência é uma linguagem mais fácil, mais compreensível para as pessoas, né? Eu penso que nós temos que trabalhar, sim, Lígia, com pesquisas translacionais e translação do conhecimento, e isso já está bastante claro para vários agravos, né? Todo agravo ele precisa de uma tradução consistente para o conhecimento de todos os níveis da sociedade. Por isso que tem um elemento que eu coloquei lá no início da minha apresentação, é todos os níveis da sociedade, não é só quem pratica, é para todo mundo estar envolvido. Agora, se a gente for considerar, vamos pegar o paralelo, o histórico da hepatite, nem tanto, mas eu acho que da AIDS, porque teve muito mais comoção com mortes de pessoas famosas na AIDS do início da década de 80, 90. Ainda existem campanhas massivas e certas práticas persistem. Imaginamos isso, né? Imaginamos o uso de preservativo, o não compartilhamento de agulha, e que são coisas relativamente fáceis de compreender. Agora, transladar isso para não tome seu antibiótico mais ou menos do que é necessário, não passe o seu antibiótico para outra pessoa, não é uma coisa muito simples. Por isso que tem que ser multissetorial. Eu não acho que nós, profissionais da saúde, temos a competência comunicacional que teriam profissionais especializados nisso, né? Então, aí que vai para a barreira do multiprofissional. Eu queria só completar rapidamente, que eu vi uma pergunta ali em cima, acho que, se não me engano, foi da Júlia, a respeito do quanto a gente sabe de antimicrobianos na odontologia, tá? Eu não faço ideia de como é que está isso, eu não acho que tenha dados nacionais separados por especialidade. Se a gente, com muito esforço, tiver dados nacionais de consumo de antimicrobiano por tipo e por localidade, eu já ficaria bem feliz. Eu não sei, Denise, se você sabe, ou tá aí, se isso está disponível fácil. Eu desconheço, não é uma coisa que você entra lá no Ministério da Saúde e fala, quero saber como é que estão os antimicrobianos. Não, porque é lógico que existem interesses também de que alguém está querendo vender um produto e a gente está querendo controlar esse produto, né? Então, a nossa quantidade de não sei é muito grande, porém, é aí que eu acho que entra a pesquisa, né? Tudo isso que nós estamos falando, mecanismos de comunicação, conhecimento de dados epidemiológicos, acho que dá para ser produzido, se não pela vontade política mais imediata, pelo menos um pouco por meio da pesquisa, um pouco por movimentos de associação de profissionais. Maria Clara, só fazer um comentário, né? Se a gente tem a retenção da receita para venda de antimicrobiano, a gente deveria ter um dado, né? Porque a farmácia tem que prestar conta, então a gente deveria saber, é o que você falou, qual a classe mais vendida, quem está prescrevendo, se é médico, se é dentista, se é veterinário, porque tem que ter um carimbo com um conselho regional lá. A gente deveria ter, mas a gente não tem. Então, só para exemplificar, Malu, aluna da Ana Sara, fez uma tese sobre antimicrobiano uso ambulatorial, teve que comprar uma base de dados da indústria farmacêutica, que é quem tem interesse de saber o quanto que o produto dela está vendendo, e não assim,
secretarias ou, enfim, órgãos nacionais, estaduais ou municipais que estejam fazendo esse controle. Pelo contrário, esse controle está na mão das indústrias farmacêuticas. Se a gente pensar em tempos de código de barra e sistemas informatizados, e pensar também que as farmácias não dispensam drogas fracionadas, elas dispensam a embalagem, não seria tão absurdo ou consumidor de tempo esse dado ir diretamente para o sistema, né? Eu acho que todos vocês já passaram pela experiência de comprar um antibiótico na farmácia ou um outro medicamento controlado. Se consome algum tempo preenchendo um formulário com carimbo e assinatura, não é pouca coisa, você fica um tanto ali sendo atendido. Manual, né? Preenche manual. Preenche manual. Esse mesmo tempo dedicado num sistema automatizado, com código de barra com a caixa passando ali, simplificaria para todos e produziria informações, né? É que é muito difícil entender ainda um país que não tem um código SUS que seja de fato nacional. E é difícil entender também porque a gente... todo o sistema de informática, ele gera em termos de interesses políticos. Se a gente for fazer uma compra na internet, se eu bater um número do meu cartão de crédito errado, eu já não consigo fazer a transação. Então, isso é possível, isso é mundial. Se é possível com cartão de crédito, seria possível com qualquer outra coisa. Então, realmente passa por uma agenda política de interesse muito mais do que complexidade técnica, na minha humilde opinião, que não sou especialista em sistemas de informação. Eu só me baseio pelo como é fácil comprar pela internet. Na verdade, esses dados devem estar no sistema, teoricamente, né? Mas a gente nunca viu, né? Porque, pelo que eu sei, a Anvisa teria que ter uma forma de controlar isso. Mas aonde está essa informação? Não sei. E é uma informação necessária, porque a ação, ela precisa da informação, senão ela vai na direção que não é a melhor direção. E eu acho que é uma pergunta pertinente essa que foi feita, né? Onde é que está sendo usado o antibiótico? Quais são as drogas que estão sendo dispensadas? Porque aí a gente conseguiria fazer educação em saúde, tanto para os profissionais quanto para a população, muito mais dirigida, né? Nesse estudo que a gente fez na atenção primária, a gente viu que a infecção urinária é um problema. Por isso que a gente falou, tem uma questão de gênero por vários motivos. As mulheres, elas manuseiam muito antibiótico, até mais que os homens, por questões culturais. Primeiro porque as mulheres realmente elas têm infecção urinária com uma certa frequência, mas elas cuidam delas, dos esposos, dos filhos. Então, a educação para antimicrobiano passa também por algumas questões de gênero, por questões de idade, como eu falei, os idosos e os cuidadores de idosos. Então, seria possível produzir campanhas educativas que alcançassem essas populações que seriam mais beneficiadas e que trariam mais benefício para o sistema caso compreendesse a magnitude do problema para que vai gerar para elas e para os seus familiares, né? Então, assim, só pensando um pouco como tudo isso se encadeia, né? Bom, nós tivemos vários comentários, parabenizando as aulas, e comentários também complementando tudo isso que foi discutido. Teve até um comentário relacionado à penúltima fala da Denise, em relação a chamar a atenção, né? Acho que isso não deveria ser assim, mas a gente sabe que as coisas elas andam muito nessa linha, né? Que se alguma personalidade, né, tivesse algum problema
com resistência antimicrobiana, né, com bactéria multiresistente, muito provavelmente esse problema ele viria à tona e seria muito ou maciçamente Mas a abordado gente, pela mídia, né? acho que a gente não precisa desejar isso para eles, mas a gente pode tentar conversar com influência, discutir Pena o que o assunto. Tancredo morreu, né? Pena que ele morreu, né? Exatamente. Ele seria uma boa influência. Então, Seria. acho que a gente tem uma comunicação, né, de, Faustão. Então, assim, eu acho que a gente poderia não desejar que as pessoas tenham, obviamente, mas tentar falar com algumas pessoas. Por exemplo, eu vi agora que vai ter um ato no HC pela paz. Gilberto Gil vai estar lá. Então, acho que a gente pode tentar angariar pessoas chiques e famosas influências. Também acho, Denise, também acho que não é só pela paz e pela política, né? Tem que ter uma causa justa se a gente conseguir convencer, né? Vocês que estão ativos na rede social aí, com a rede, já podem. Whindersson, não é assim que eles chamam? Whindersson. O Whindersson, Whindersson Nunes. Felipe Neto. tem que ser muito sábio na escolha, né? Mas pode pegar alguns polêmicos, né? Exatamente. Eu acho que as redes sociais, elas, sem dúvida, não só, né, pensando nas gerações de agora, elas e também no alcance, né, que a rede social tem no Brasil, ela é um caminho, né? Então é muito na linha de transmitir essa informação da forma adequada e fazê-las chegar em quem precisa, né? Mas sem dúvida, conseguir o apoio desses influencers faria a velocidade dessa informação aumentar, né? Triplicar muito provavelmente, porque a gente sabe o quanto que algumas pessoas têm o poder de influência, né? Então acho que é um caminho de fato que precisa ser explorado, né? Tentar unir forças nesse sentido para fazer a informação se propagar de maneira mais consistente. Mas eu penso que também que nacionalmente a gente precisa olhar para isso, né? Então acho que é um ponto que fica, né, de tarefinhas, pensando nos órgãos nacionais, né, Anvisa, também de entrar nessa de comunicar a sociedade, porque eu acho que era uma via que seria facilitada, né? Eu queria falar um pouquinho também sobre a questão de criar sinergismos entre programas. Por exemplo, o programa de imunização e a questão da resistência aos antimicrobianos tem muitas coisas em comum, se a gente for pensar. Então, talvez um dos caminhos a se pensar realmente é gerar mais sinergismos. Infelizmente, a forma como nós estamos organizados na saúde, ela é muito verticalizada e ela prejudica a criação desses programas sinérgicos. Então, veja, a gente pensa, o programa de HIV tem muito a ver com a resistência microbiana, o programa de tuberculose, extremamente vinculado com a resistência antimicrobiana. Então, talvez a gente precisasse pensar em como nós pudéssemos criar esses mecanismos de sinergismo em que cada elemento ajuda o outro, né? Então, assim, é muito difícil você ser um defensor da resistência, do combate à resistência, na verdade, e você não ser um defensor de vacina, porque está tudo muito relacionado, né? Talvez passaria um pouco pela questão da coerência teórica, né? E acho que esse é o caminho, mas trazendo para o nosso mundo aqui e pensando um pouco no que a gente falou há pouco, por que a gente criou rede para trabalhar com os enfermeiros, mas a nossa rede já tem outros profissionais que não são só enfermeiros, tá? A ideia é que cada um possa pegar um pouco a parte que cabe no seu trabalho e usar da melhor maneira para fazer parte desse processo de educação em saúde, de estimular a criação de uma agenda política.
realmente, eu acho que é isso. A ideia é cada um pegar o seu pedaço e falar: olha, aqui eu posso trabalhar. Não preciso ser prescritor para contribuir com o melhor uso desse recurso e para evitar a infecção, né? Então, acho que é um pouco por aí mesmo. De fato, existe um longo caminho a ser percorrido, né? Como a Denise falou, mas acho que é muito dentro disso que a professora Maria Clara trouxe. A gente precisa, de fato, estar em sinergia, e criar sinergia e cada um trabalhar na sua frente, mas não deixar de trabalhar nessa temática, né? Acho que esse uma mensagem que a gente tem que levar para casa, né? Trabalhar em sinergia, mas continuar trabalhando e tentar expandir, né, os nossos horizontes e também as nossas ações. Bem, estamos caminhando para o final. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês que estão nos assistindo, em especial das nossas convidadas de hoje, doutora Denise, professora Maria Clara. É sempre um prazer poder discutir esse tema e ainda mais com vocês, né, que são referências na área e que nos inspiram a continuar estudando e motivando mais pessoas a trabalharem em conjunto nessa frente que é tão importante, que a gente precisa se envolver, porque senão o problema vai ser grande, né? Então, quero agradecer mais uma vez, agradeço também aos nossos patrocinadores e agradeço aos meus parceiros também, né, na condução desse evento, e passo para a doutora Thais encerrar o evento. Falar uma mensagem. Obrigada, também só queria agradecer, eu acho que discussões excelentes, palestras brilhantes, e o mais importante aí é o brainstorming que a gente faz aí com pessoas especialistas, tanto que nós que estamos aqui, quanto as pessoas que estão em casa, que certamente aí contribuíram muito aí no chat com as discussões, tá? Então, só para falar, a aula fica gravada, que tinha uma pergunta aí, vai ficar disponível no site da APC, tá? E eu queria só terminar, porque tinha uma pergunta perguntando como que faz para fazer parte da Rebran, é só entrar naquele site que o Léo mandou? Naquele link que o Léo mandou? Só acessar aquele link. Eu até vou colocar ele de novo no chat. Então, põe aí de novo, porque eu acho que a Rebran vem para somar cada vez mais aí a nossa luta no combate à resistência antimicrobiana, e parabenizar, né, Maria Clara, Lígia, Roseli, as enfermeiras batalhadoras aí do controle de infecção desde sempre, que se dedicam ao combate da resistência. Então, só agradecer e colocar a APC à disposição para divulgar a rede de vocês, tá bom? Denise, obrigada pela participação, é outra lutadora aí no combate da resistência. E é isso. Léo, quer falar? Não, doutora, obrigado. Só queria agradecer aos palestrantes, foi bem enriquecedor, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa Obrigado, noite. gente. Boa Boa noite, noite. pessoal. Próximo. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Até Tchau, mais. tchau. Obrigado. Tchau.